Meus amores, eu vou soltar agora os sonhos e. Meus amores, é quem incomoda, quem fica levantado, né? Não, bora lá. Já soltei livro de provérbios, já soltei livro de salmo, já soltei um cântico a Deus Todo-Poderoso. Meus amores, é maravilhoso, né? A gente tem que louvar a Deus com todo o fôlego que a gente tem. Adorar mesmo, abrir a boca mesmo e adorar, e é bom. Meus amores, eu já louvei aqui a Deus, né? Que o quarto não parava. Eu comecei, era bem umas 5 horas da tarde, e eu fui louvando a Deus quase sem parar. Fui até umas 11, foi até mais de 11 horas louvando a Deus, mas foi maravilhoso. Foi nesse dia que eu vi as vestes de Jesus passando, entrando pra dentro de casa. Meus amores, foi maravilhoso, viu? Eu amo, eu amo. Meus amores, é muito maravilhoso. Mas também, quando eu termino, eu chego sofrer. É porque, meus amores, é assim, né? É, quando termina um hino, eu já vou logo colocando o outro e vou logo louvando, né? Eu não paro de louvar, né? Eu fico louvando continuadamente, né? Não tem pessoas para me ajudar, né? Eu fico louvando só. Então, aí eu fico fazendo, mas eu vou fazer mais ou menos, né? Meus amores, deixa eu contar para vocês aqui o sonho. Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. A primeira visão que Jesus apareceu para mim. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta, eu olhava para o céu, avistava Jesus e os anjos em cima das nuvens. E quando eu olhava, eu não estava mais dentro da minha casa, eu já estava no meio da rua, estava suspensa do chão, eu olhava assim para baixo, aí eu via a rua rachada, de uma ponta a outra, uma rachadura aberta, né? E quando eu olhava para o cemitério, eu via aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí eu peguei e fiquei assim, né? Esse é o sonho do arrebatamento de Jesus, quer que eu conte, eu vou contar. Comecei contando pela minha família, nenhum da minha família acreditou. Quer saber de uma coisa? Eu vou começar a soltar na internet. Jesus mandou eu soltar, pediu pro povo acreditar. Jesus só está se manifestando, né? Aquelas ovelhas dele escutam a voz dele, aquelas ovelhas reconhecem que ele é igualmente os antepassados. Porque as pessoas pensam, porque o tempo mudou, eles pensam que a palavra de Deus vai mudar, ou então que Deus vai mudar, então que Jesus vai mudar. Não. Nosso pai continua o mesmo, Jesus continua o mesmo, lindo e maravilhoso, e meu pai também, né? Com certeza meu pai também é lindo e maravilhoso. Glória a Deus, meus amores, é de admirar, tanto meu pai, o Deus de Israel, como Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador. Meus amores, bora lá? Vou soltar só mais um, tá bom? Aí vou soltar na internet, que é pra correr mais rápido, né? Porque eu vejo que o pessoal só gosta de assistir coisa que é mais rápida, né? Você assiste ali e pronto, acabou-se, né? Então, bora lá. Nem que eu solte assim bem 1000 vídeos, né? Mas de versículo em versículo, mas eu vou fazendo, entendeu? Meus amores, olha, o importante é eu levar a palavra de Deus adiante. Não me interessa o tempo que eu vou ficar fazendo os vídeos, não. Entendeu? Nem que eu faça 50 vídeos durante o dia. O importante é eu estar falando dos sonhos que Jesus me deu e soltando a palavra de Deus, né? Ó, meus amores, eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Meus amores, peraí, com licença. Esse primeiro sonho, você já entendeu, né? Que esse primeiro sonho é do arrebatamento, é da volta de Jesus. O arrebatamento, meus amores, é uma colheita que Deus vai fazer na terra. Deus não vai pegar aquelas pessoas vivas e vai conduzir para o céu, não, entendeu? Não tem ninguém que entra no céu vivo. Passa pela morte. Aí, é igual Jesus diz, passa da morte para a vida. Aquele arrebatamento que as pessoas vão sumir da terra, elas passam da morte para a vida, entendeu? Não vai, vou pro céu, não vou morrer. Vai morrer sim, conversa que não vai morrer o quê? Se Jesus, o Filho de Deus, morreu, por que, é que nós não vamos morrer? Todos nós vamos passar da morte para a vida. No arrebatamento ou então na colheita, porque, pelo que eu entendo das Santas Escrituras, vai ter uma colheita primeiro, para depois ter o arrebatamento. Então vai ser tudo junto, né? Só sei, meus amores, que as parábolas de Jesus explicam muito bem que primeiro ele vai colher o joio, né, e depois colher o trigo, né? Não sei se vai ser tudo num dia só, quem sabe é ele e meu pai, né? Então, meus irmãos, a gente estudando as parábolas de Jesus, a gente aprende muita coisa. É só a gente dar lugar, né? Então, meus irmãos, deixa eu continuar aqui o sonho. Meus amores, eu sonhei que eu estava no canto, para olhar para trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Aí quando eu avistei ele, né? Eu corri e fui ao encontro dele. Abracei ele me abraçou e eu me acordei. Jesus estava igualmente, ele foi crucificado com aquela mesma veste. Igualzinho ele foi crucificado com a mesma veste. Só que aquele pano de baixo é um pano vermelho. O pessoal não bota ele nos filmes, nos filmes, não é com pano branco. Aí não é um pano branco, não. É um pano vermelho, é igual uma saia. Não é daquele jeito que estão fazendo, não. É completamente diferente. E quando ele apareceu para mim com uma saia vermelha embaixo. Quando eu avistei ele, meus amores, assim, foi uma sensação assim, tão assim, que
eu saí nas carreiras, assim, onde ele estava, abracei ele, ele me abraçou, eu me acordei. Mas foi muito bom, meus amores. Aí eu também me acordei, né? Quando eu me acordei, eu fiquei imaginando. Jesus, sozinho, descendo uma rua, por cima da calçada, descendo uma rua, por cima da calçada. Aí fui para as igrejas, fiquei observando. Ixi, Jesus está é só mesmo no Evangelho. Ah, Jesus está só no Evangelho, fizeram isso com ele. Aí eu me lembrei daquele versículo que Jesus disse que no final do tempo, né, o amor de muitos esfriarão. Tanto esfriar o amor do ser humano um pelo outro, como por Jesus. Eu percebi na hora que o pessoal tinha esfriado primeiro o amor por Jesus, o pessoal não estava mais evangelizando, não. Que não é estar nas igrejas pregando o evangelho para aqueles que já estão crentes, não. É para os que não estão crentes, entendeu? Aqueles dali, eles têm que guardar a palavra de Deus e levar o ID também. Jesus, ó, as pessoas não prestam atenção. Jesus tinha uma multidão, né, com ele. Aí ele pegou de 2 em 2, saiu espalhando em cidade, nos cantos que ele deveria ir para pregar o evangelho. Ele não fez uma igreja ali, embora fazer sempre uma igreja aqui, não. Ele fez assim, saiu enviando de cidade, para poder pregar o evangelho. Se uma, duas vidas naquela outra cidade aceitar Jesus, glória a Deus, entendeu? Se não aceitar, faz igual Jesus mandou. Limpa a poeira dos pés e sacode por cima dele. Eles não quiseram a salvação, fazer o quê? Assim que Jesus falou nas Santas Escrituras. Vai e dá a paz do Senhor, né? E conversa, se ele não te receber, você sai e limpa os pés para não trazer nem a poeira daquele povo que rejeitaram a salvação deles, né? Então, meus amores, aí, né, eu assisto tudinho, né? Assisto, eu escuto, né? Eu leio, eu pego na televisão, eu fico escutando e pego nas Santas Escrituras, vou lendo, porque minha leitura é mais devagar, né? Mas eu pego, fico lendo, entendeu? Também, meus amores, eu não fico só ouvindo na televisão, não. Eu pego na televisão e fico lendo os versículos também nas Santas Escrituras, porque eu leio mais devagar, entendeu? Não leio tão rápido, pegando. Também se a gente lê assim, a gente não entende nada. Se pega aqui uma leitura que sai cada versículo desse aqui que eu presto atenção tem um significado. Você pega aqui como se fosse um livro normal, aí desce aqui todinho aí. Tem um versículo aqui que ele tem um significado tão grande. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. O versículo, ó, é Provérbios 7, ó. Só esse versículo, presta meditar aí, ó. O temor do Senhor é o princípio da essência. Os loucos desprezam a sabedoria e, e a instrução. Tá vendo esse versículo aqui, tá dizendo? O temor, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria, tá vendo? Fora o restante que eu não consegui ler, que eu caguejei aqui só. Então, só esse versículo aqui, você já sabe que ele está ensinando o quê? Que a gente tem que ter o temor de Deus, que o temor de Deus é o quê? É o princípio da ciência. Um louco despreza a sabedoria. Por que aquela pessoa quer saber demais? Não deixa as pessoas também explicar. Eu pego uma leitura dessa aqui, eu pego esse versículo. Começo no versículo 1, aí vou lendo. Eu passo por coisas que são ensinamento para mim, para você, e eu passo por aqui, vocês nem veem, nem eu. Porque eu pego aqui a Bíblia, vou lendo aqui como se fosse já querendo terminar. Não, meus amores, eu gosto de ler assim um versículo, medito, leio o outro, medito, porque cada um desse versículo aqui, só se vocês não prestam atenção, mas cada um tem um significado. Eu vou ler outro versículo 7 aqui. Eu sempre falei para vocês, Deus sempre fala com a gente no versículo 7. Acabei de ler um versículo 7, vou ler outro versículo 7. O versículo 7 em Provérbio, agora eu vou ler o versículo 7 em Salmo, ó. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleia e todos os abismos, e todo os abismos. Tá vendo? Aqui tá dizendo, só nesse versículo aqui, ó. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleia e todos os abismos,
Aqui, até a baleia e o abismo tem que louvar a Deus. Tá aqui, só esse versículo 7 aqui, fora as outras coisas, ó. Vou ler só mais um 8. O 8 já tem outro significado. Aqui, meus amores, tem vida, tem fôlego, tem que louvar a Deus, entendeu? Ó, fogo e saraiva, fogo e saraiva, neves e va, vapores, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra. Aqui, tá vendo? Todos eles têm que louvar a Deus. Deixa eu continuar aqui. Montes e todos os horteiros, as árvores frutíficas e a todos os cedros, feras e todos os gados, répteis e árvores, loa, voadoras, reis da terra e todos os príncipe e todos os juízes da terra. Aqui, meus amores, está falando, né, de tudo, juiz, homem, mulher, criança, árvore, céu, tudo. Tem que louvar a Deus, tá aqui, ó. Aí, e ele também exalte o poderoso, o poder do seu povo. O louve de todo o seu santo dos filhos de Israel em povo. Um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Tá vendo, meus amores? É todo. Eu comecei daqui do 7, tá indo até aqui o final, é só falando das coisas que tem que louvar a Deus. Não tirou uma. Aí chegou aqui, ó. Chegando, louvai ao Senhor. Todos, não tirou um. É árvore, é fruta, é tudo. Gato, tudo tem que louvar a Deus. Louvar ao Senhor, os passos, tudo tem que louvar. Tudo tem que louvar a Deus, entendeu? Meus amores, porque a gente tem que ter uma referência ao nosso Pai. Porque adianta a gente ter um Deus, clamar por Ele, falar sempre com Ele, só para pedir. Por que que não abre a boca para agradecer? Por que que não abre a boca para adorar a Deus? É bom a gente amar, adorar a Deus, entendeu, meus amores? Colocar Ele acima de todas as coisas na nossa vida, entendeu? Meus amores, entreguei para vocês. Beijo, chamo vocês. Já entreguei 2 sonhos. Vou fazer outro vídeo e fazer mais 2 sonhos para vocês. Quer soltar mais 2 sonhos em outro vídeo para vocês, tá bom? Mas, amor, vocês me desculpa se eu falar errado, viu? Ignora aí.